reforçar aqui uma fala que a Dulce colocou, que é muito importante. Eu me lembro quando a gente iniciou com Augusto Boal, né, o Teatro do Oprimido, que foi também uma ferramenta de transformação para a gente aqui na comunidade, de usar a cultura para mostrar os potenciais que a comunidade tem. Augusto Boal já dizia que a gente precisa escutar o que se ouve, né? E ver o que enxerga, porque muitas vezes a gente não consegue enxergar a realidade da forma que ela é posta. E fazer um registro aqui, né, a gente vive num país que é muito racista, patriarcal, né, que as mulheres são impedidas de ocupar os espaços. E uma mulher preta, eu sempre falo, a gente está se aquilombando numa organização, numa rede de mulheres pretas do Nordeste, porque a gente, enquanto mulher preta, a gente percebeu que é importante ocupar esses espaços, que a política e a democracia ela só vai ser respeitada com a inserção da mulher. E a gente que carrega uma trajetória de ser uma professora, uma filha de pescador e marisqueira, né, daqui da Rupiada, como é conhecido, que a gente é muito discriminado por isso, que quebrou as estatísticas, né? As estatísticas que o Brasil nos coloca de impedir que a gente esteja dentro das escolas, mas não com uma educação que é de repetição, mas uma educação libertadora, que acredita na educação, que acredita sobretudo no conhecimento do povo preto, uma mulher que é quilombola, que ajudou no reconhecimento, na construção dessa comunidade, que, como ele colocou, ela antecedeu. Na verdade, surgiu essa reflexão política no momento em que a gente trabalhava no centro de capacitação, a Dilson com a aula de capoeira, que auxiliava demais. Acho que era uma ferramenta de transformação, porque através da capoeira os meninos tinham que estar bem comportados na capoeira, se sair bem na sala de aula. Então, era um projeto que envolvia, além da educação, a questão da cultura. E quando a gente começou esse processo aqui no Porto, através do Grupo Cultural Improviso, e que teve esse nome, porque a gente não tem estrutura nenhuma, e a gente pegava lá no fundo do guarda-roupa as roupinhas que não servia mais, tinta guache no rosto, e a gente saía nas escolas para conversar com os alunos, conversar com a sociedade e dizer que aqui o Porto da Areia as pessoas eram igualmente, né, seres humanos que tinham direitos, que a Constituição ela tinha que ser para todos e que a discriminação e o preconceito que imperava aqui em relação ao tráfico de drogas, eu, por muitas vezes, mesmo tendo a formação acadêmica, sendo formada em professora, já tive as portas muito fechadas, porque quando você vai pedir emprego, que você dizia onde morava, as pessoas não acreditavam, porque nesse país a bala chega primeiro no corpo preto, a gente é impedido de ocupar alguns espaços e quando a gente se coloca, por exemplo, nessa disputa de ser mulher num quilombo, de ser mulher que se afirma o tempo todo sobre além da negritude, mas sobretudo da preta, né, da nossa melanina, da nossa ancestralidade, é uma tarefa difícil. E por que a gente se coloca hoje na política? Como o Hélito disse, a gente já vem de uma trajetória política de tentar representar os nossos. E muitas vezes pela desigualdade social, porque a barriga ela é imediata. As pessoas que passam fome, as pessoas que estão passando necessidade, elas não conseguem fazer uma análise política porque o sistema não deixa e coloca o tempo todo que a gente precisa votar em alguém, né? E a gente sabe que a gente precisa ser representado. Chega de subrepresentação. A gente precisa ter os nossos, as pessoas que têm o pé no chão, que vivem a realidade para se representar. E é difícil, o Hélito colocou aqui uma coisa que é fantástica. A gente faz um trabalho, vive aqui no Porto da Areia há muitos anos, mas a gente ainda não conseguiu convencer, dialogar, encontrar uma forma de dizer aos nossos que a gente precisa se representar. Chega das pessoas de 4 em 4 anos chegarem aqui, comprar o voto, prometer o voto, fazer um assistencialismo e depois virar as costas. E a gente continuar votando pela necessidade imediata. Então chegou a vez da gente estar não somente querendo que alguém seja a nossa voz, porque a gente tem voz. Precisa usar a própria voz. Exatamente, a gente sempre foi silenciada, a gente tem voz, a gente tem capacidade, a gente tem formação, a gente tem, sobretudo, trajetória de luta e a gente tem concepção de classe. A gente sabe onde é que o calo aperta, a gente sabe que o povo preto nesse país ele precisa ocupar esse espaço na política. A política é muito violenta porque a política hoje em dia ela é utilizada com recursos financeiros e a gente não tem. A gente tem a militância, o convencimento, né? A gente tem uma vida digna de chegar para as pessoas, olhar olho no olho e dizer que não compra voto, que não tem dinheiro para comprar voto, mas tem projeto. Com certeza.
está a candidata a deputada federal, e a gente escutou algumas críticas, por exemplo, pelo fato de ser mulher. Eu sou a única mulher aqui em Estância como deputada federal. E por que eu quis ocupar esse espaço? Eu não quis ocupar esse espaço, na verdade foi uma construção coletiva do movimento quilombola, do coletivo de mulheres e da rede de mulheres do Nordeste. A gente precisava de uma mulher preta que levantasse a bandeira do feminismo, porque a gente vive numa sociedade que é extremamente machista, com alguns estereótipos, violações e violência, e isso ficou claro na pandemia. A gente passou aí por uma pandemia que ceifou a vida de muita gente. Então a gente está numa sociedade governada, né, por um genocida, por um homem que odeia quilombola, que odeia preto e que ao todo tempo incentiva a violência contra a gente. Então a gente precisa ocupar esse espaço e dizer para os nossos que é preciso mudar o Brasil, é preciso mudar a nossa sociedade, é preciso mudar a nossa comunidade. Eu acho que a mudança começa com a gente mesmo. Então a gente se reconstruir, porque se reconhecer enquanto mulher negra, a gente não nasce com esse reconhecimento, porque a sociedade a todo tempo diz que nós não somos capazes. Que ninguém quer se reconhecer como uma herança escravocrata, que as pessoas, descendente de escravo. E eu digo sempre, não sou descendente de escravo. Eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas. Exato. Que é muito diferente, porque a gente pode falar da história do Brasil sem o povo preto? Não pode. Né? Existe um Brasil sem a história do povo preto? Não existe. Não existe, então a gente precisa ocupar esse espaço, e ocupar esse espaço nas instituições, porque a gente dialoga com os movimentos sociais, a gente dialoga com os nossos, mas a gente não vai lá ocupar esse espaço. E eu concordo que a gente tem que ter um partido que acolha essas bandeiras. Mas nesse momento, um partido que eu sempre venho discutindo, que eu me sinto acolhida, porque acolhe e tem uma prioridade na pauta contra o racismo, contra o machismo, foi o Partido Socialismo e Liberdade, e a gente se aquilombou nesse partido para ocupar esse espaço, porque, infelizmente, na política, a gente não entra nas instituições sem ter um partido. E eu acredito que o partido político ele é uma ferramenta de transformação. Ele não é só um partido que você vai se filiar, as eleições acabam, porque a nossa política é cotidiana. A minha política é na sala de aula, né, porque tenho compromisso com a educação antirracista, trabalho em Santa Luzia, a nossa co-irmã, mas um município também com um nível de pobreza extremo, com ausência de políticas públicas. Aqui em Estância, como o Hélito colocou, a gente tem uma gestão que não tem compromisso, que sequer reconhece a gente enquanto comunidade quilombola e coloca o tempo todo que aqui é um bairro, e a gente tem essa dificuldade com essa identidade. Então, essa candidatura, ela vem respaldar a minha militância, o meu empenho com as comunidades quilombolas, a minha ancestralidade através do que meus pais me ensinaram, da humildade, mas, sobretudo, de me entender enquanto mulher preta que tenho responsabilidade. E essa responsabilidade, ela precisa ter voz e ter vez, porque os projetos e as políticas públicas, ela vem do espaço político. Se a gente se organizar, se juntar aqui, nós ficamos mais fortes, mas a gente não vai fazer a diferença. A gente precisa de políticas públicas emergenciais que garantam o pão na mesa para tirar o nosso povo da fila do osso e da fila da pelanca. A gente precisa fortalecer o SUS, a gente precisa de atendimento médico, a gente precisa olhar para o meio ambiente aqui nessa comunidade que é ribeirinha. É um quilombo urbano, mas com potencial cultural e turístico gigantesco, mas a gente não vê um empenho, nenhuma política, nem da gestão municipal, nem do governo estadual, sobretudo do governo federal, que nem nos reconhece como gente. Então, a candidatura da professora Vanusa é uma candidatura coletiva, é nossa. Eu não digo não é minha, é nossa. O tempo todo eu estou dizendo, vamos construir essa candidatura, vamos construir com o povo. E a gente sabe que o nosso povo ele tem dificuldade, mas as dificuldades que o nosso povo tem, ela faz parte de uma estratégica história, de nos calar, de nos silenciar, de colocar a gente numa situação de pequenez e a gente ficar submisso a essas políticas que só nos oprimem. Eu acho que chegou a hora da gente, enquanto mulher, enquanto povo preto, enquanto povo quilombola, ter a representação. E voto perdido é voto incorrupto. Né? As pessoas podem abrir a boca para dizer tudo sobre mim. Agora, nunca tive envolvida em corrupção. Toda a minha trajetória de luta é respaldada no trabalho. Eu sou funcionária pública, concursada, há mais de 22 anos. Eu dedico minha vida à educação, sobretudo à educação inclusiva
uma educação que a gente veja, que olhe para o nosso aluno como um ser humano de direito e que a gente coloque a pauta do racismo, a pauta da violência, a pauta da nossa comunidade no topo, porque nós estamos na base sendo massacrada, mas a gente não faz política sem essa base. Enquanto a senhora é mulher e já tem em mente também projetos para o futuro, caso a senhora venha a ser eleita e direcionadamente para a comunidade quilombola? Sim, sim.